Olá, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma live e hoje você vai aprender como tratar as dores ciáticas, tá? Se você quer aprender como encontrar a raiz dos sintomas físicos e emocionais do seu paciente e tratar em até 2 atendimentos, é aqui que você tem que ficar, que eu tenho certeza que você vai se desenvolver muito mais como terapeuta. Então hoje eu vou passar para vocês uma forma muito clara, muito simples de você trazer a solução para este tipo de problema. Bom, pessoal, o ciático, tá, para vocês entenderem um pouquinho sobre isso, essa parte anatômica é muito importante. Ele é um nervo que ele sai da quarta vértebra lombar, né? Nós temos 5 vértebras lombares, então ele sai da quarta vértebra, ele vai na quinta, ele vai em 3 partes do sacro, né? S1, S2, S3. Então, assim, é como se fosse a quarta, a quinta, S1, S2, S3. São vários ramos dela que saem, vão se juntando, eles vão passando ali por trás do piriforme, do músculo piriforme, atrás do glúteo, e ele vai descer até o pé. Ele é um dos nervos mais longos que nós temos no nosso corpo, o nervo ciático. E ele pode, obviamente, sofrer compressões em várias regiões, né? Como, por exemplo, estão falando aqui, a compressão na coluna, né? Por uma hernia de disco. A pessoa também pode ter uma compressão pela musculatura do quadril, pela musculatura do piriforme, que é um músculo que sai do sacro e vai lá no quadril. Então, a tensão desses músculos, eles podem ocasionar também uma inflamação ou uma dor aí no nervo ciático. Só que o que acontece é o seguinte, tem muitas pessoas que estão com muita dor, né, no ciático, e às vezes trata esse piriforme, trata também o ilho-psoas, que é um músculo muito importante na região lombar, e essas pessoas não melhoram. Elas ficam sempre tendo crise, sempre ficam tendo crise, ficam tendo crise, ficam tendo crise. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui hoje. Por que que isso acontece? Por que que tem pessoas que faz pilates, fortalece, é, realiza vários processos de alongamento, de fortalecimento, faz técnicas para desinflamar, coloca os aparelhos e mesmo assim ela sempre tem uma dor ciática, principalmente aquela dor incapacitante, que a pessoa não consegue se movimentar. Né? Vocês já pararam para perceber assim, que às vezes o ciático, quando ele está inflamado, a pessoa não consegue andar. Ou ela anda com muita dificuldade, ela anda meio mancando, colocando o corpo de lado, né? Justamente por isso, porque uma das funções do ciático é inervar os músculos que estão associados à nossa locomoção. E é aí que a gente começa a entender quais são os aspectos emocionais que podem afetar o nervo ciático. E para a gente conseguir ter uma efetividade, para a gente conseguir ter um processo mais claro e com mais resultados, nós precisamos trabalhar o lado emocional, que envolve também o nervo ciático. Mas, nossa, Rodrigo, o nervo tem influência com o emocional? Gente, se tem uma parte do nosso corpo que sofre influência do estado emocional, são os nervos. Por quê? O nervo ciático, ele sai lá da nossa coluna e vai lá para os nossos pés, porém, ele está conectado a todos os nervos do nosso corpo. Se a gente fosse pegar, sabe aquela... Tem um artista que mexe com a anatomia, não sei se vocês já viram, quem já viu coloca aí, que ele disseca assim o corpo humano e mostra só os músculos, até coloca em posições, bailarino e tal, mostra só os ossos, sabe? Só o sistema nervoso. Se você olhar os nervos, né, que saem de toda a coluna e vão lá até o sacro, eles são todos únicos, eles são um só. Tanto é que eu lembro que na época da faculdade, né, eu e meu parceiro de monografia, que hoje é meu cunhado, a gente realizou um estudo, né, com, se eu não me engano, 30 ou 40 pessoas, onde a gente separou um grupo, né, todas as pessoas tinham um problema de ATM, né, aquela mordida, a pessoa tem a mordida cruzada, ou um bruxismo, qualquer problema de ATM, que impedisse, né, que gerasse uma dificuldade de abrir ou movimentar a boca. Então, olha só que interessante, a gente realizou um estudo, né? Metade dos pacientes a gente tratava os músculos da boca, né? A gente tratava a musculatura, né, do masseter, a musculatura aqui, né, a região
ioídea e tudo mais. A gente tratava essa musculatura, né? 20 pacientes a gente tratava essa musculatura e depois depois do tratamento, a gente media se aumentava a abertura e a lateralidade da boca. Olha que legal esse estudo que a gente fez. Os outros 20 pacientes, com os mesmos problemas de articulação, nós fazíamos uma mobilização no pé através do nervo ciático. Então a gente mobilizava lá o nervo ciático, a gente fazia um movimento no nervo ciático, e depois de realizar uma série de movimentações, que eu não me lembro agora, mas acredito que seja umas 3 séries de 50 movimentações, a gente mensurava a abertura e também o movimento de lateralidade da mandíbula da pessoa. E vocês não acreditam o resultado dessa pesquisa. Os dois tiveram basicamente a mesma melhora. Olha só que louco. Mas, nossa, Rodrigo, como mobilizando o nervo ciático você consegue melhorar a abertura da boca da pessoa? Por que isso acontece? Porque quando você realiza uma técnica que faz o nervo deslizar melhor, que faz o nervo funcionar melhor, ele, acessoriamente, ele melhora todo o resto dos nervos. Por quê? Porque todos são um só. Nós só separamos por nome nervo vago, nervo radial, ulnar, nervo femoral. Só tem essas divisões anatômicas e para estudo. Mas se a gente puxar, é como um vestido, pensa num vestido de uma mulher, que aí você puxa, né, ou que nem uma camiseta, né, você puxa aqui, ó, mas como a camiseta é uma só, ela vai gerar uma tensão em outro lugar. Se você solta aqui, você também alivia em outro ponto. Então, o nervo ciático está conectado a todos os nervos do nosso corpo. Então, por isso que nesse estudo a gente conseguiu ter um resultado, por causa dessa conexão. E quando a gente entende isso, por exemplo, eu já tratei várias pessoas que estavam com dor no nervo ciático, porém eu mobilizava os nervos do braço para gerar uma resposta lá no ciático dessa pessoa. Olha que loucura. E a pessoa melhorava a mobilidade da coluna e tal. Mas os resultados, eles começaram a ser mais efetivos, eles começaram a ser melhores quando eu comecei a trabalhar os aspectos emocionais que também podem afetar o nervo ciático. E como que a gente faz para saber isso? Geralmente, a pessoa quando tem um problema do nervo ciático, ela realiza um movimento, não é? Ah, eu fui abaixar, eu fui pegar fui abaixar no vaso para, né, ir ao banheiro, eu fui abaixar para pôr a calça. Ou não, eu fui segurar uma mesa, e aí depois daquele dia fez até um estralo na minha coluna e deu uma dor. Só que o que acontece? Existem esses processos mecânicos, né? Existe essa questão física de às vezes a pessoa ter um movimento que vai gerar ali uma alteração, mas também existe as questões emocionais. E como que isso funciona? Toda vez que a pessoa vive uma situação de estresse, só que não é qualquer tipo de estresse. A pessoa, quando passa por uma situação de estresse, para gerar uma alteração física, ela precisa ser uma situação, um evento, um momento muito impactante para ela. Então, olha o que eu estou falando. Um momento impactante. Sabe aquela hora que sobe aquela raiva, depois às vezes você até consegue controlar? Então, é aquele momento. Quando você sofre aquele impacto, a gente fala que é uma situação que às vezes pega a gente de surpresa. Sabe quando você não está esperando? Então, vou dar um exemplo. Imagina que você está lá na sua casa, de repente, você vê o seu filho derrubando um copo e você tenta fazer aquele movimento de salvar o seu filho, porque vai quebrar o copo, vai cortar a perna. Então, assim, é um movimento, é uma situação impactante, né? Uma coisa que te pega ali de surpresa e que você, de alguma forma, somente você pode resolver. Por mais que tenha outras pessoas ali, você acaba tendo que ter esse movimento mais brusco para tentar resolver naquele momento. Quando isso acontece, quando a gente vive uma situação, e ó como que eu estou descrevendo para vocês, é um momento, e vamos supor que o seu filho, nossa, nem derrubou, né? Mas você viveu essa experiência. Quando você vive uma situação nesse sentido, o que pode acontecer? Dependendo da forma como você sente, dependendo da forma como você percebe aquela situação, você pode alterar a funcionalidade dos seus nervos. Entre aspas, você pode começar a gerar uma pequena
necrose do seu nervo, o seu nervo pode parar de mandar a informação. O que seria isso? Pensa assim, o nervo, ele vai, né, transmitindo a informação igual, pensa num fio de eletricidade, né? Quando você clica lá na tomada, a eletricidade não passa e aí acende a luz? É a mesma coisa. Pensa que a sua cabeça manda energia, né? E o fio condutor são os nervos que chegam nos músculos e eles geram uma ação. Então, esse apertar a tomada, no caso, seria a sua percepção, seria a forma como você está percebendo aquela situação, né? Então, se no caso você sente um medo, mas uma conotação de incapacidade, de impotência, de será que eu vou dar conta de chegar ali? Será que eu vou conseguir salvar o meu filho? Por exemplo, nesse exemplo, a pessoa ela pode paralisar a informação que vai para o nervo ciático ou para qualquer nervo do corpo, mas hoje, em específico, a gente está falando do nervo ciático. Por quê? Porque o nosso organismo, ele de alguma forma, ele tenta nos ajudar. Tá? O nosso corpo, ele tem respostas e reações fisiológicas que de alguma forma tentam nos ajudar. Então, se você vive uma experiência como essa e sente essa incapacidade, o que o teu cérebro pensa? Cara, eu preciso fazer essa pessoa brecar. Por quê? Ela tá vivendo essa experiência, ela não está conseguindo. Se ela não está conseguindo, ela vai gastar muita energia, ela vai, gerar muito estresse para o meu corpo e eu vou acabar me destruindo aqui. Então, para não acontecer isso, vamos bloquear a informação do nervo ciático dessa pessoa e ela vai passar a ter muita dor. É uma dor incapacitante que às vezes a pessoa não consegue dar o passo, ela não consegue andar. E é exatamente por isso. É o teu cérebro querendo fazer você brecar e não tomar aquela direção. Então, um outro exemplo para vocês entenderem isso, olha que interessante. Eu já tive vários pacientes que estavam dentro de um relacionamento amoroso e nesse relacionamento amoroso estavam com dificuldades, né? E não sabia se ia se separar ou não. Então, assim, às vezes a pessoa queria se separar, mas ela não conseguia tomar essa decisão. Ela não conseguia tomar o rumo que ela gostaria. Porque ela se sentia com medo, ela se sentia impotente, ela se sentia incapaz. E, ao acontecer isso, automaticamente, quando ela vivia isso, né, nas brigas, né, com o namorado ali, com o parceiro, o que acontecia? A pessoa simplesmente travava a coluna. Por quê? Porque o cérebro dela estava interpretando uma situação de impotência, uma situação onde ela não conseguia tomar uma direção, tomar uma decisão. Então ela brecava. Então esse é um dos primeiros contextos emocionais que afetam o nervo ciático. E se você não tiver esse feeling como um terapeuta, se você não tiver essa habilidade de prestar atenção nisso, o que vai acontecer? Você vai começar a tratar lá o músculo piriforme, você vai tratar o glúteo, você vai fazer uma acupuntura, você vai fazer uma liberação miofascial, você vai passar uma massagem, um creme e tal. A pessoa vai sentir um alívio, mas ela vai continuar com dor. Depois vai voltar a dor e ela entra nesse processo crônico. Sendo que você tendo essa habilidade, você tendo essa capacidade de interpretar essas situações, você consegue trazer isso para o consciente da pessoa, eliminando esse mecanismo que é inconsciente. Porque pensa bem, o nosso cérebro não tenta nos ajudar? Ele tenta nos ajudar porque naquele momento, né, a gente não tem a capacidade cognitiva ou a capacidade de raciocinar sobre aquele problema. Naquele momento, nós chamamos isso de inibição de ação. A gente não sabe, é um lance, assim, é um momento. Então, naquele momento, você não sabe o que fazer. O que o seu corpo faz? Eu preciso entrar em ação. Né? Quando você passa uma situação de estresse, você para pensar, agora eu vou ter que respirar mais rápido. Não, o seu corpo faz isso, o seu cérebro faz isso, a sua mente faz isso. Olha, né, o seu hipotálamo manda uma informação, olha,
Cara, estresse acelera a respiração, tensiona a musculatura, vasoconstrição, sangue para as extremidades, paralisa a digestão, começa a suar frio. Então, o corpo ele faz isso sozinho. Por quê? Porque são mecanismos biológicos, são mecanismos que nós temos dentro da nossa evolução como uma espécie humana, né? E olha só que interessante, por a gente ter a capacidade do nosso lobo frontal, pré-frontal principalmente, de pensar no que pode acontecer ou não, nós vivemos uma realidade virtual. O que seria uma realidade virtual? Seria aquelas situações que nem acontecem, mas que eu sinto. Eu vou dar um exemplo. Imagina só na natureza, uma zebra e um leão. Então a zebra está lá passeando, pastando, e de repente o leão vem e ataca, né? E, cara, morde ali o quadril dela, eles tentam derrubar, né? Mas vamos supor que essa zebra foi muito esperta e conseguiu, ó, vazar, foi embora. Cara, o que aconteceu? Essa zebra acionou um mecanismo biológico porque, assim, ela estava passeando, foi uma coisa inesperada, ela não sabia o que ia acontecer. Né? Ela pode ter alguns sinais, mas geralmente o caçador tenta pegar de surpresa. Então ela vem, aquele movimento, tenta pegar e de repente ela consegue fugir. Depois que ela fugiu, que o perigo passou, os animais eles não têm o córtex pré-frontal desenvolvido. Eles abaixam a cabeça e continuam pastando. Tipo assim, recuperei do meu estresse, descansei, o leão foi embora, vida normal, vida que segue. Nós não. A gente fica remoendo. Porra, nossa, meu filho quase deixou o copo cair. Agora vai que ele deixa cair de novo. Nossa, o meu namorado, ele me traiu. E se outro trair de novo? Entende? Então a gente vai vivendo essas experiências de forma virtual, só no pensamento. E isso os animais não vivem. É por isso que eles não adoecem tanto quanto nós, seres humanos. Aliás, os animais, quando estão na natureza, eles adoecem muito menos, e quando eles estão em cativeiro, eles adoecem muito mais, né? Cachorro, às vezes, na rua ou criado em fazenda, quase não fica doente. Cachorro em casa sempre tem uma doença, né? Porque está fora, às vezes, do habitat, está sentindo o que os donos sentem. Então, o nervo ciático, o segredo para você tratar ali o nervo ciático é você conseguir interpretar antes da dor ou no momento em que começou, a partir do momento que começou a dor, qual foi a situação de impotência que essa pessoa viveu. Só que existe também um detalhezinho emocional muito importante, que é o sentimento de oposição. Por que oposição? Quando a gente se opõe a algo, então vamos pensar agora nessa fase que nós estamos vivendo de política, né? Então é um lado contra o outro, não é? Um acusando de um lado, outro acusando do outro, um tentando convencer o outro. É um tentando se opor ao outro. Quando isso acontece, automaticamente os músculos que envolvem o nosso quadril, eles vão travar. E quem que passa ali no nosso quadril? O nosso nervo ciático. Então é aí, obviamente, que a pessoa ela vai travar. Agora você imagina quantas situações que nós passamos, que as pessoas passam, experienciam na sua vida, num relacionamento amoroso, por exemplo. Ah, eu não aceito que meu marido vai no bar toda quinta-feira com os amigos. Quantas vezes ela briga com o marido, mas ele sempre vai e ela não consegue fazer ele ficar. Então, quantas situações de oposição ela vive, de embate, pessoas que estão discutindo, pessoas que estão se opondo mesmo nas ideias, nos ideais, indo contra um ao outro, principalmente discussões, que pode ser no seu trabalho, que pode ser na sua família, pode ser com o seu pai. Você trabalha com o seu pai e aí você está naquele embate, eu quero fazer assim, assim, assado. Seu pai, não, a empresa sempre funcionou assim, vai ser assim, assim, assim. Então, se os dois começam a entrar em oposição, cara, você pode tensionar a musculatura do quadril e comprimir o seu nervo ciático. Na hora que você vê, você está lá travado. Travou. Faz sentido isso para vocês?
Coloca aí essa linha de raciocínio, se ela faz sentido para vocês. Se isso é algo que encaixa na cabeça de vocês. Para eu saber se vocês estão acompanhando, né, essa linha de raciocínio. Porque eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente vai ajudar uma pessoa que tem isso, né? Porque não basta, às vezes, a gente só interpretar. Não, a gente tem que ajudar, a gente tem que fazer com que a pessoa mude essa percepção, né? Que ela enxergue de forma diferente. Então, o que eu vejo muito que as pessoas fazem é o seguinte, é querer tratar o nervo ciático só com anti-inflamatório, só com liberações musculares locais. E se for um trauma físico, algo só físico, dá muito resultado. Mas se o paciente, se seu cliente está reincidivando, tá, tendo direto, cara, pode ter certeza que tem algo do emocional influenciando essa pessoa. E se você tiver este conhecimento, você já consegue entender. E você começa a questionar a pessoa. Às vezes você está lá fazendo sua liberação, fazendo sua acupuntura, fazendo sua massagem, fazendo a técnica que você fizer, ultrassom, né? E você começa a perguntar, nossa, mas o que você passou, né, nesses dias anteriores, às vezes, a sua dor, um sentimento de impotência, alguma coisa que você, sabe, não conseguiu lidar. E aí a pessoa começa a trazer aquilo para a consciência. E isso já é um grande passo, porque esse mecanismo inconsciente, ele fica ali funcionando. É como se fosse uma campainha de uma casa. Você já foi numa campainha? Aquelas antigas que é um quadradão assim, aí você apertou e ficou apertado? Já aconteceu isso com vocês? Comigo, cara, na casa do meu pai era assim, né? Eu lembro que era moleque, direto eu apertava lá e pum, ela ficava travada, disparando a campainha. É a mesma coisa. Se você vive um estado emocional e alterou o seu físico e constantemente você revive esse estado emocional, cara, é uma campainha apertada. E aí você pode tomar anti-inflamatório, você pode tomar relaxante muscular, só vai melhorar enquanto tiver tomando medicamento. Por isso que nós temos essa nova visão terapêutica. Vocês estão entendendo o que é essa semana da nova visão terapêutica? É passar para você uma nova forma de você enxergar o que é saúde e o que é doença. Sabe, o fato de você ter saúde não significa, você ser saudável não significa você não ter sintomas. Existem vários sinais que a gente oculta, que a gente não quer enxergar, que a gente acha que é normal. E aquilo já é um sinal de que a gente está se alterando, que o nosso corpo está se alterando por algo. Então, não ter uma inflamação não significa ser uma pessoa doente, porque a saúde é muito mais do que você ter um sintoma. O bem-estar, saúde é um bem-estar físico e emocional. Se você é uma pessoa sempre irritada, se você é uma pessoa sempre nervosa, se você é uma pessoa sempre impaciente, se você é uma pessoa sempre muito agressiva, se você é uma pessoa sempre muito ansiosa, muito agitada, não se permite parar, você não está saudável. Entende? Mesmo aquilo não sendo fora do controle, você não está saudável. E é por isso que a gente tem que conseguir entender esses mecanismos, principalmente quem trabalha com pessoas, né? Se você trabalha com pessoas, se você ajuda pessoas, hoje, com a informação que tem, não dá. Eu falo assim, ó, pode ser que você não queira ser um expert no estado emocional, tudo bem. Mas se você não compreende o estado emocional e a influência dele, você deixa passar em branco. E você deixar passar em branco, cara, pode ser que a pessoa que está ali nas suas mãos não melhore e você não vai entender por quê. É a mesma coisa que, vou dar um exemplo aleatório, tá? É a mesma coisa que você vai num gastro que não entende nada de desbiose, por exemplo, intestinal ou até mesmo estomacal, e ele só vai te tratar com medicamento. Só que, às vezes, o que você precisava era só de um probiótico. Era só mudar a sua alimentação. Era só fazer um food map. E você pode ser que você não seja um expert nisso, nem queira ser. Mas se você entende, se você sabe
essa influência, você sabe o que indicar, você sabe o que o seu paciente precisa fazer. E é isso que nós tentamos mostrar para vocês na semana da nova visão terapêutica. Então, se você quiser se inscrever, aproveita. O link está lá na minha bio, depois da live você entra lá, se inscreve, que você vai receber todas as informações. Tá? Então, para mim, o jeito correto de você tratar uma dor ciática é sim fazer essas liberações, né, musculares, trabalhar a mobilidade dos nervos, porém, também trabalhar o sentimento de impotência e de autodesvalorização e o sentimento de oposição, sabe? Quando você vai contra, você se opõe. E eu observo muito isso nas relações humanas, principalmente a profissional e a familiar amorosa, onde a pessoa, por exemplo, ela não aceita a conduta do pai, ela não aceita a conduta da mãe, a forma como ela conduz as coisas, ela vai contra. Quando isso começa a acontecer, cara, é batata essa pessoa. Se ela tiver essa percepção de querer mudar e não conseguir, você pode travar a coluna. Alguém já se identificou aí com o que eu tô falando e tipo, nossa, parece que eu tô vivendo isso? Escreve para mim aí se alguém se identificou aí. Ou, nossa, eu tô pensando aqui, o ano passado eu travei, eu tava vivendo isso no meu trabalho, sabe? Cara, isso é muito comum. Imagina só se você tá numa empresa, se você é um chefe, se você é um líder de setor, e você tem esse conhecimento. E você começa a ver que 2 pessoas lá do seu setor, 3, estão vivendo esse conflito e um deles está travando. Cara, você pode chamar o seu funcionário ali, sabe, o seu colaborador e falar assim, meu, vem cá. Olha, você está supondo demais. A oposição gera esse tipo de trabalho, esse tipo de conflito. Vamos trabalhar isso na sua mentalidade. Cara, você evita uma licença médica para tua empresa. Você evita uma substituição. Você evita, às vezes, um custo por uma lesão. Você entende isso, cara? Que o MRT, você ressignificar uma pessoa, é para qualquer tipo de pessoa, profissional, quem não é, família. Entendeu? É um conhecimento, cara, que eu falo que deveria ter na escola. Né? Estamos falando assim, estou vivendo esse conflito de oposição. Então isso é muito comum, né? Por isso que eu falo que é muito importante vocês... Ah, tá. Estão falando aqui que vive esse conflito e coloca a culpa na escoliose. Exatamente, né? Tipo, cara, ter escoliose não necessariamente significa ter dor, né? É uma fragilidade, mas não necessariamente dor. Eu pensaria sempre se tem esse estado emocional, tá? Eu sempre tenho esse estado emocional. E qual que é o primeiro pequeno passo? Qual que é a maneira como nós vamos... Qual que é o segredo para tratar, assim, então, a dor ciática? É você ajudar o seu cliente, é você ajudar o seu paciente com essas manobras físicas que a gente falou aqui. Quem é terapeuta aí, libera psoas, libera piriforme, glúteo ali, que, cara, de forma bem aleatória já vai ajudar muito. Porém, o que talvez vai ser realmente efetivo para essa pessoa é ela trabalhar o seu sentimento de autovalorização. É você trazer para essa pessoa a consciência das capacidades, dos valores que ela tem. Porque às vezes ela está focando muito em situações que ela não tem controle. E tudo aquilo que a gente não tem controle é batata, a gente pode se sentir impotente. É você trabalhar os medos dessa pessoa, talvez trazendo um pouco mais de coragem, para que ela tome as decisões que ela precise. Mostre o quanto ela é capaz de mudar, de se realizar, de tomar essas direções. Então olha como que trabalhar essa percepção, como que muda a pessoa. Como que você muda a forma de enxergar o problema. Porque a questão é o seguinte, o problema não é o problema. O problema é a forma como a gente enxerga o problema. Este é o problema. Ficou muito confuso, né? Mas é isso, não importa a situação, importa a minha percepção, a forma como eu estou enxergando, a forma como eu estou lidando. Imagina só, cara, imagina só uma pessoa
um primeiro filho de uma família, e esse primeiro filho, ele vai, se ele for homem, principalmente, basicamente ele vai ter uma característica de conquista, de realização, de busca. É uma tendência, tá? Não todos são assim, mas a maioria deveria ser. E se não é, pode ser um bloqueio ou não. Pode ser um trauma. Então imagina uma pessoa assim, super na vontade de realizar, de buscar, e aí chega no trabalho, tem um chefe que só desvaloriza, que nunca reconhece o que faz, nunca dá uma promoção. Imagina como seria para essa pessoa viver esse sentimento de impotência, de querer realizar e não poder. Agora, por exemplo, um segundo filho, ele já é mais ligado à família, ele já tenta evitar um pouco mais os conflitos, apazigua muito mais as coisas. Talvez para ele essa questão profissional não seja tão importante. Então ele vai viver o mesmo problema, só que ele não vai dar importância quanto um primeiro filho daria. Você consegue entender isso? Sabe, vamos supor que para você é muito importante a união familiar. Tem pessoas que não estão nem aí para a família. Então, se começar a acontecer uma briga familiar, você pode se sentir impotente, você pode começar a ficar ansioso, você pode começar a se cobrar demais. A outra pessoa não. Mas a situação é a mesma, entende? Então, situações são situações, mas a forma como a gente percebe, a forma como a gente interpreta, a forma como a gente gerencia isso é o que faz a grande diferença. Por isso que trabalhar esses sentimentos, né? Trabalhar os medos, trabalhar a capacidade, a valorização dessas pessoas que estão com dores ciáticas é o grande segredo que você pode ter agora guardado na manga para você realizar esse processo numa pessoa. Uma boa noite para vocês, tá bom? Um grande abraço!